Fala galera, tudo beleza? Vitor de volta. Essa semana que passou eu bati um papo com o mestre Rafa Souza e a gente falou de conduta do artista nas redes sociais. Falamos também de estudo e cobrança e uma reflexão para a quarentena que a gente está vivendo, né, na pandemia. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes porque foi uma conversa bem da hora, mas ficou grande, ficou com 1 hora e pouquinho. Então, para não ficar tanto tempo assim, eu vou cortar em dois assuntos. O primeiro assunto, que é o desse vídeo, é como deve ser a conduta do artista nas redes sociais. E espero que vocês gostem. Então, depois da vinheta, a gente tem o Rafa Souza aí batendo um papo com a gente. Então, editor, solta a vinheta aí. Hoje eu vou bater um papo com um artista que eu admiro, pessoalmente eu admiro muito, Rafa Souza. Rafa, brigadão aí por disponibilizar um tempo para conversar comigo, cara. Eu que agradeço demais aí o chamado, quero te parabenizar aí por estar também colocando a cara a tapa, fazendo seu canal, dividindo experiências e evoluindo artisticamente. Obrigado aí. Então, a gente vai abordar um assunto. Você postou um vídeo recentemente lá no Facebook, eu achei interessante demais a gente falar sobre isso. Comportamento do artista na rede social. É uma mega ferramenta, né, para o artista, né, mostrar a cara, mostrar o seu trabalho, mas também, se for usado de forma errada, pode ser pode ser um tiro no pé. E como que a gente deve se portar nas redes sociais como artista? Devo ou não falar sobre política? Qual é meu posicionamento como artista nas redes sociais? Bom, na verdade aconteceu o seguinte, já óbvio que tem um bom tempo, eu sempre estou conversando com pessoas, assim como você, mas pessoas que estão dentro de empresa, donos de empresa, e nesse bate-papo sempre ocorreu a questão da quantidade de pessoas que poderiam já estar queimadas por causa do seu comportamento. Inclusive, recentemente, me chamou a atenção que estava conversando com um rapaz desse grande numa empresa que contrata, e veio aquela conversa da quantidade de pessoas que poderiam estar já sendo mal vistas por causa da sua forma de portar. E aí eu achei interessante, porque comentou, sabe fulano, sabe Beltrano, mas não estava falando de pessoas muito famosas. Eram pessoas que, na verdade, são estudantes que estão começando agora a desenvolver suas habilidades artísticas. Então, a gente entrou naquela questão de, reparou, isso era uma coisa que eu já comentava antes, como tem pessoas que ainda estão no início do seu desenvolvimento artístico, tentando se preparar por um meio que, de uma certa forma, já está queimado. Claro que nada é fixo, ele pode, com o passar dos anos, fazer as pessoas esquecerem e que lembre apenas do lado positivo. Porém, do jeito que a coisa está, você, de uma certa forma, citar alguns nomes de alunos que estão no início ainda da sua fase de desenvolvimento artístico e já estão conhecidos, mas ainda não pela arte, pois estão no início, mas conhecido por algumas coisas que fala que pode assustar algumas pessoas e desencorajá-las de um dia tê-las do lado trabalhando ali. E aí, o que eu dei de conselho nesse vídeo que você achou interessante? Primeiro, cuidado com a pressa. Hoje a gente tem uma pressa muito grande em dar opinião, não é verdade? Sim. E essa pressa a gente tem que tomar um cuidado porque existem alguns elementos que ainda não se concluíram e a gente já está dizendo, é como se jogar um dado e o dado ainda está quicando e eu afirmo para todos e boto minha cara a tapa, vai sair 3. E na verdade não sai 3, sai 6. Só que às vezes esperar ele parar de quicar e mostrar um número parece muito tempo. Então algumas pessoas acabam se precipitando. E aí eu dei um exemplo de um rapaz conhecido na internet, não vou entrar no mérito se ele é bom ou não, mas o fato é que ele é conhecido, e ele colocou uma máscara dessa de prevenção, escrito uma palavra, um xingamento, como quem diz, mas de uma forma mais feia, tipo, que se dane. E no contexto era que se dane essa palhaçada, isso é tudo besteira, esse negócio da doença, vamos pra rua e tal, tal, tal.
E alegava sempre que, mas isso tudo por causa de uma morte ou duas, só que os dados ainda estavam móveis, ou seja, nós não temos como controlar como esse vírus se propaga. E aí eu já dou uma opinião muito finalizada, muito concluída, para uma coisa que só começou e eu ainda não tenho, de fato, controle sobre ela. Aí, para me contrariar, passam só 2 semanas, os dados mudam completamente, e aquilo que eu falei vai, a cada semana, se tornando mais e mais e mais errado. Conforme os dados vão aumentando, o que eu falei vai ficando cada vez mais para trás. E como essas pessoas trabalham com a própria imagem, o próprio rosto da imagem delas, o que acontece geralmente? Acontece que agora, em muitos canais, youtubers, memes, você vê as pessoas falando, olha, a Covid matou mais não sei quanto, meu Deus, que coisa terrível, mas para esse fulano, que se dane, aí mostra a foto dele. Então a foto dele vai sendo usada até quando não se fala dele, no contexto de dizer, olha, aqueles que ainda desacreditavam. Eu não estou aqui para alegar que a Covid de fato foi terrível ou não é terrível, eu não estou aqui para falar nessa questão. Mas a questão é que a pressa, às vezes, da opinião tem feito muita gente, vamos dizer assim, morrer pela boca. Então, tomar um pouco de cuidado com isso foi o que eu disse. E a segunda coisa que eu falei é cuidado, porque muitas pessoas associam sua imagem a ideias muito complexas ou a políticos. Demais. Uma coisa é você votar em alguém, se você não quiser manter o direito também de deixar o voto secreto, você pode falar para quem quiser e tentar justificar o porquê está votando, é claro que pode. Porém, eu vejo algumas pessoas associando o seu nome a políticos de um jeito muito intenso e muito quase que fanático, balançando bandeira e dizendo, esse é o cara que eu atesto que vai ser perfeito. O fato é que eu levantei a questão de que nós, seres humanos, a gente tem um defeito. A gente associa coisas que às vezes não deveria, e a gente associa e é muito difícil desassociar. Então, o que acontece é que, apesar das pessoas não terem direito de fazer isso, elas vão fazer. Logo, você associa sua imagem a um político que balança bandeira e fala muito e briga com pessoas dizendo, vocês são loucos de não votar nesse cara. E aí você tem que rezar para, primeiro, o cara não ganhar, porque se ele ganha agora, vamos ver a sua teoria se estava certa. Ela vai ser colocada à prova. Porque se ele não ganha, você pode ficar a vida inteira dizendo, ele teria sido melhor. Aí fica no ele teria. Mas a pessoa ganha e agora você depende de algo que é externo a você, que você não tem controle. Que é ele. Depende que ele não fique fazendo tanta merda, porque quanto mais besteira ele faz, mais as pessoas dizem, e aí? E você que eu recebi, por exemplo, mensagens privadas de alunos dizendo, professor, tá aqui um vídeo para ajudar o presidente A ou B, ou do PT, ou do PSL, vai lá, você é influente, divulga, fale para as pessoas. Imagina se eu tivesse feito isso. Com cada coisa que acontece, as pessoas não desassociam. Tá, mas o Rafael como artista é uma coisa. E ele, a posição política é outra. É difícil, as pessoas não conseguem. Elas ficam com aquele negócio entalado. Porque eu associei minha paixão, e não simplesmente um direito de votar e dizer acreditei ou não acreditei. Mas uma coisa vibrada, assim, tipo, tô com ele, concordo, estamos juntos, e você não tem controle depois sobre as atitudes dele. E vão te associar a isso, só que a sua imagem é a sua própria cara, diferente de um dono de restaurante, ele troca a marca, troca o nome. Você não vai trocar de cara. Então, isso tem feito muita gente se complicar. Agora, é bom deixar bem claro que eu não falo de covardia, de deixar de falar uma coisa porque você tem medo de ser queimado e por isso os políticos, ou seja quem for, pode fazer o que quiser da sua vida ou do seu país. Não é de covardia que eu quero dizer. Artistas sempre se manifestaram. Quando a gente volta no tempo, pega os artistas de antigamente que contestavam o establishment, que nesse caso eram esquerda, como algumas pessoas falam, mas eram esquerdas. E daí é porque o governo sempre foi de direita, então a oposição era esquerda. Quem tem hoje 30 anos, passou toda a vida política, dos 15 aos 30 anos de idade, sendo oposição da esquerda, porque foi a esquerda que ficou no poder. Então a maioria faz oposição como direita. Mas, tirando essa questão, o que é igual
desde de quem manifesta hoje com Cazuza, com quem manifestava antes, o Chico Buarque. São pessoas que estão infelizes com o que se faz com o seu dinheiro. Então, eles sempre fizeram isso. Você vê, por exemplo, Que País é Esse, do Legião Urbana, e várias outras músicas. Cazuza cantou muito, lembra do Traje a Rigor, A Gente Somos Inútil? Eram críticas bem pesadas, sim, fundamentadas. Então, sempre foi feito, não é se acovardar. O que eu falo é, quando você for escrever sobre o assunto, ter um bom argumento e com respeito, por um motivo. Porque às vezes você quer falar mal de alguém, você não consegue, só consegue falar mal de si mesmo. Quando eu chego e digo, quem votou nesse cara é um demônio, é um merda, é um isso, é um aquilo, e vocês também, e ele, vai todo mundo para aquele lugar. Eu não argumentei sobre os problemas que estão acontecendo, mas só mostrei para todo mundo que eu sou um descontrolado. Então eu quis dar um tiro em alguém, só acertei em mim mesmo. Então, fale, se achar que é necessário, ninguém tem que ficar em silêncio, não é se acovardar. Fale. Agora, tem um argumento, para não ser só mais um cuspindo qualquer coisa, e falar com respeito. E aí você diz assim, mas tem muitos youtubers que falam de um jeito muito intenso, inclusive xingam, fulano de tal canalha, Beltrano de tal isso. Então, existe uma diferença grande em quem manifesta como youtuber e quem é um artista. Porque o youtuber, ele precisa ser odiado por um grupo, porque é isso que faz com que ele seja amado pelo outro. Sim. É o fato dele ter haters que vai fazer com que ele tenha lovers. Porque todo mundo vai adorar quando ele xingar fulano de tal. Ele vai estar dando as vozes ali de um grupo que queria ver fulano de tal xingado. Então, alguns vão detestar, mas ele vai garantir o oposto. Tem até no livro de Maquiavel, O Príncipe, né, que ele diz o seguinte, que um príncipe ele não deve importar-se de ser considerado cruel se for para manter seus súditos unidos e fiel. Então, assim, ele não... Então, ele chega e ele escolhe alguém, mete a pancada e fala mal, esse cara é um canalha, ele está espalhando mentira, seja por dizer que as pessoas têm que ir para a rua e trabalhar normalmente, ou seja por alegar que esse vírus vai matar muito mais do que alguns acreditam, então ele é um isso, ele é um isso, ele é um aquilo. E é justamente isso que faz com que uma galera se fidelize muito a você. Porque você dá a voz a essas pessoas. Então, mas esse youtuber, ele não está querendo mostrar para as pessoas que ele é um bom cara para você contratar e trabalhar do seu ladinho. Nós, artistas, a gente quer mostrar que me contrata, mas me contratar não é para eu ir para o YouTube falar, é para eu sentar do teu lado numa produção. E sentar do lado da produção com um indivíduo assim, não dá. É muito problema que acontece. Imagina, 9 da noite, você está ali finalizando um trabalho, um jogo que deu um problema e tem que mexer, a equipe toda já cansada, 10, 11 da noite, e alguém fala alguma coisa de política ou que vai votar no fulano ciclano, o outro é muito aguerrido, ele começa a falar ofendendo, e aí começa a ter briga. Então, as pessoas estão evitando muito esse tipo de gente em empresas de arte. E até youtubers que você pode concordar com o que ele fala e gostar, você diz, mas do lado dele eu não trabalharia, porque esse cara parece ser muito difícil. Então é tomar cuidado demais com essa questão. Porque quando a gente está, na verdade, prestando atenção na nossa conduta, de uma certa forma, tentar segurar alguma revolta muito grande com o que está acontecendo, com o que você vê, tentar segurar ela e tentar falar de um jeito um pouco mais racional. Como nós não somos perfeitos e às vezes não dá, às vezes você vê coisa que te dá uma revolta grande. A melhor saída para isso, já que você não é um youtuber e está querendo mostrar que você é isso, e sim alguém que pode juntos trabalhar numa produtora e produzir algo maior e aceitar a diferença de quem está do seu lado, que ele vai criticar seu trabalho, mas você já tem uma crítica grande política contra ele. Pelo incrível que pareça, muita gente não confunde, porque eu não gosto dele por causa do posicionamento político, mas não gosto mesmo, de um jeito intenso, e aí ele vai fazer uma crítica ao meu trabalho, eu já estou inconscientemente preparado para contrariar e não acreditar em nada do que ele está dizendo. Então, é complicado esse tipo de coisa. E aí, nesse caso, você se comporta, né? E como o próprio Maquiavel diz no
no livro dele, O Príncipe, ele diz, né, que todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Ele estava falando de uma forma mais trágica. Mas, na verdade, tem muitas coisas que você realmente tem que se polir para estar numa sociedade. Não tem como, porque a outra pessoa ela é diferente de você e vocês vão ter que trabalhar juntos. Então, tem que ter esse cuidado. De novo, eu falo, não é essa covardácia, achar que tem que se manifestar de alguma coisa, mas não deixar que esse manifesto fale muito mais mal de si mesmo do que de um problema que você esteja querendo acusar. Esse foi o meu ponto. Né? E o Shakespeare, ele tem uma frase muito interessante quanto a isso, que eu citei no vídeo, porque quando a gente realmente não tem algo mais equilibrado para falar no momento, a gente está munido de raiva, aí vem a inteligência emocional, que não é estar com raiva e ainda assim falar coisas lindas, é difícil. Inteligência emocional é se conhecer e ver, eu vou falar besteira agora, não vou escrever nada, eu não estou pronto para falar com respeito e redigir um argumento legal, ou não consigo redigir um argumento legal porque eu não conheço, eu tenho pouco estudo nisso, e não consigo ser respeitoso porque eu estou agora com muita raiva, então é melhor eu não falar nada nesse momento. Para eu falar para acrescentar, e não falar só para me criticar de uma certa forma. Então Shakespeare disse, né? Eu prefiro ser rei do meu silêncio a escravo de minhas palavras. E aí, para concluir, o que eu vejo, Vitor? Esse negócio do vírus vai durar até, bota no mínimo até o final do ano. Vai se libera, aumenta, volta. E nesse ano inteiro vai ter muita briga a respeito de que se esses dados são verdadeiros ou não, se estão sendo subestimados. Tem um grupo que vai dizer que está igual, que está perfeito, e tem grupo que vai dizer que está na verdade, o valor é muito menor do que estão dizendo. E que isso tudo é uma grande mentira e um histeria. Então vão surgir esses grupos que estão movidos de uma emoção muito grande e muito pouca razão. Só que aquelas pessoas que contratam, elas estão daqui só olhando, vendo o seu comportamento. Depois disso, você vai ter ano que vem muito pedido de impeachment. Ele sendo ou não aceito, vai ser muito assunto a respeito disso. Depois, tendo ou não um impeachment, já vai ver 2001 para 2002, já vão estar falando das próximas eleições. Depois vão vir as próximas eleições. Então, daqui até 2022, o que mais a gente vai ter motivo é para ser escravo das nossas palavras. Por isso que eu disse, prefira ser rei do seu silêncio em situações oportunas. Foi isso que eu cheguei a comentar. E a rede social é muito fria, né? As redes sociais são muito frias, né, Rafa? Às vezes você coloca um texto ali, talvez você não tinha nem a intenção de dizer aquilo ali, e você acaba, foi o que você falou, você acaba não tendo propriedade no que você está escrevendo, né? Porque talvez você não tenha o conhecimento apropriado, e aí você acaba passando para outras pessoas uma pessoa que você realmente não é, né? Sim. É bem complicado isso, né? Eu achei muito interessante o vídeo você comentando, porque eu tenho visto muito isso nas redes sociais. E você citou aí artistas, mas os artistas, né, antigos, né, de antigamente, eles sempre usavam a própria arte para fazer uma crítica, né? Igual você citou. E ela tem uma certa licença, né? Exatamente. Porque ela tem a musicalidade, ela tem a poesia, exatamente, chama para reflexão. Exatamente. É isso que eu penso às vezes. Você como artista, você pode fazer uma crítica, mas se você é um artista, faz uma crítica com a sua arte. Porque eu acho que talvez vai tocar bem mais do que talvez um texto aleatório que você vai colocar numa rede social e talvez vai ter um impacto negativo para você, né? Principalmente se não conseguir escrever tão bem. É que a gente às vezes não vê críticas. O que a gente vê é, tá vendo, seus desgraçados disso, daquilo, seus isso, seus aquilo, votou no cara, vocês são tudo um bando de não sei o quê. Então você já começa a criticar até pessoas que votaram. E aí, que legal, né? A maioria das pessoas votaram nessa pessoa que está aí agora. Muitos são donos de empresa, são quem contrata, que às vezes alguns podem até estar arrependidos. Mas depois de ler o que você falou, vai você depois, um ano depois, ingênuo, nem sabe que tua mensagem chegou nele.
Aí você vai e digita um e-mailzinho com seu portfólio para mandar para a empresa do cara. Nem sabe que o cara já te conhece. Eu conheço tantas pessoas que nem troquei um oi, mas que já estão famosas por isso. E realmente, tem coisas que você vê que eu falo às vezes para as pessoas da minha família, é bom parar de olhar algumas coisas. Porque você fica vendo rede social. Sim. E você tem os seus valores morais, que podem ser diferentes do meu. Você tem o seu valor, os seus valores morais. Ok. E dentro desses seus valores, tem coisas que você vê alguém falando, ou político, seja quem for, que embrulha o teu estômago até esmagar ele no meio. Entendo. Porém, eu não posso fazer disso um problema para mim mesmo. Chegar lá, escrever um monte de xingamentos, e quando vê, eu tô queimado. E algumas pessoas às vezes nem se formou como artista, mas já está queimado num mercado que ele ainda nem está pronto para exercer. Pode com o tempo as pessoas esquecerem? Pode, mas foi o que eu falei. Tem mais 3, 4 anos de super oportunidade aí para falar muita coisa, porque vocês vão ver muita coisa revoltante, vai querer se meter em muitos assuntos, e é um pouco complicado no meio disso, dessa fase. Então, o que eu disse é cuidado com comportamento. Agora, se você quis falar algo de um jeito respeitoso, com algum argumento, e alguém está só aborrecido contigo, só porque sua opinião é contrária, tu também pode fazer o quê? Nada. O problema é de quem está. Se alguém um dia se ofende porque você está respirando, você vai prender a respiração. Você tem a consciência de que foi respeitoso, colocou um argumento ali. Aí também não se pode fazer muita coisa. Agora, de novo, não copiar youtuber, porque você está mostrando para as pessoas que você quer ganhar dinheiro trabalhando ao lado das pessoas numa empresa. Você quer um cara bom de convivência. Esse é um problema grande também. E foi o que você falou, e às vezes é bom a gente dar segurar um pouco a rede social, né? Sair um pouco, ver de fora, né? Porque às vezes você tá ali muito, e querendo ou não, você só vai ver, se o assunto do momento é o corona, você vai ver muita gente falando de corona. Isso influencia demais. Então é bom você sair um pouco também, né? E dar uma relaxada. Sim. Foi meio que uma dica, né? Sim. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí o bate-papo, essa primeira parte, lógico. Compartilhe aí com a sua comunidade e fique ligado, porque ainda essa semana, quinta-feira, vai entrar a segunda parte desse bate-papo. E na segunda parte, eu e o Rafa, a gente bateu um papo sobre a cobrança de sair especial dessa pandemia. Eu tenho ouvido muito isso, que você tem que se reinventar, você tem que sair. Eu até citei o Michelangelo, você tem que sair um Michelangelo depois dessa pandemia, e não é bem assim. A gente está vivendo um momento bem atípico e um momento único. Então a gente bateu um papo. Rafa, como sempre, deu dicas sensacionais, e então no segundo vídeo a gente vai trazer esse bate-papo aí e uma reflexão pós-pandemia. Então, galera, brigadão. Qualquer coisa, só me chamar nas redes sociais. Deixe seu comentário aí de coisas que você quer que eu traga aqui pro canal. Aquele abraço. Fui!